Fala pessoal, beleza? Muitas vezes a gente precisa refatorar o nosso código e não necessariamente isso significa criar um novo microserviço. Um dos motivos para isso é quando você começa a replicar demais o código, começa a copiar sempre a mesma classe ou praticamente a mesma classe para todos os projetos que você vai criando. E uma das saídas para isso é a criação de um pacote NuGet. Nessa sessão a gente vai entender o que é o pacote NuGet. Se você é desenvolvedor .NET, você já sabe muito bem o que é o NuGet. Você já usa ele nos seus projetos. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa saber quando a gente vai criar um pacote NuGet, que evidentemente possui vantagens e desvantagens. A gente vai ver exatamente isso, o que é o NuGet e suas vantagens e desvantagens, quando é um bom negócio criar um pacote NuGet ou não. Até porque quando você cria um pacote NuGet é mais coisas para você dar manutenção. E a gente vai ver todos esses detalhes. A gente vai começar a sessão entendendo exatamente o que é o NuGet e as suas vantagens e desvantagens. Depois a gente vai conhecer a aplicação .NET, a partir da qual a gente vai extrair uma parte do código e criar uma class library, a partir da qual a gente vai criar o nosso pacote do NuGet. Depois que a gente criar essa class library, a gente vai construir o nosso pacote do NuGet e em seguida a gente vai até o repositório do NuGet criar uma API Key. Na verdade, eu não vou criar uma API Key, mas eu vou ensinar para vocês como criar, até porque eu já tenho a minha API Key criada. Então eu só vou mostrar para vocês onde vocês criam a API Key. Depois que a gente tem essa API Key, a gente já pode enviar o nosso pacote para o NuGet. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai até o terminal da nossa máquina e vamos enviar o pacote que a gente construiu para o NuGet. Feito isso, a gente vai para o GitHub e aí a gente vai criar uma GitHub Action para fazer o build do nosso pacote e enviar automaticamente para o NuGet Package, para o servidor do NuGet Package, melhor dizendo. E nesse momento vai ter algo muito interessante que é a parte de versionamento, porque ninguém fica o tempo inteiro mudando a versão. Não é interessante que toda vez que vai haver um commit, que vai fazer um build do projeto, você vá lá manualmente e sete uma versão específica para o projeto. E é aí que entra a parte do GitHub Actions, que ele mesmo vai fazer essa mudança de versão e commit para a gente. E a partir disso, ele vai gerar uma nova versão do nosso pacote do NuGet. Feito isso, a gente vai aprender como gerar o README do nosso pacote, ou melhor, como adicionar um README ao nosso pacote. Afinal de contas, a gente precisa documentar os nossos pacotes para ficar mais fácil de outras pessoas utilizarem e a gente mesmo no futuro. Além desse README, a gente também vai aprender a adicionar um README ou o logo da sua empresa, se for o caso. Então, vai ser bem interessante. Ao final, a gente vai pegar o projeto original que a gente usou para criar a Class Library e a gente vai pegar toda a parte relacionada a Hypermedia ou RateOS, vamos apagar esse código e vamos adicionar o nosso pacote no lugar e vamos substituir essas referências e vocês vão ver a aplicação funcionando da mesma maneira como antes, só que dessa vez com muito menos código. O NuGet nada mais é do que um gerenciador de pacotes criado pela Microsoft para o ecossistema .NET. Então ele é utilizado para adicionar novas dependências ao seu projeto. Você, como desenvolvedor .NET, provavelmente você já conhece muito bem o NuGet, mas eu não poderia deixar de falar sobre essa ferramenta antes da gente criar o nosso próprio pacote. A gente precisa entender bem o que é o NuGet. E o propósito principal dele é simplificar a distribuição, instalação, atualização de dependências e ferramentas na plataforma .NET. O que a gente visa com ele é atingir justamente esses objetivos, que é pegar uma parte do nosso código que é reutilizado em um ou mais projetos, ou melhor, se é reutilizado em mais de um projeto, né? E abstrair isso em uma class library e a partir dela gerar um pacote que vai ser reusado em vários projetos da nossa organização ou da comunidade em geral. Na prática, o que são pacotes do NuGet? Um pacote é uma unidade de distribuição que contém bibliotecas, frameworks, ferramentas, scripts
ou até mesmo arquivos você pode incluir num pacote do NuGet. Esses pacotes podem ser criados, mantidos e distribuídos por desenvolvedores como você ou por organizações. A instalação de um pacote NuGet é muito simples, a gente já viu isso ao longo do curso. E com o pacote que a gente vai criar é o mesmo processo, bem tranquilo. A gente pode instalar pelo Visual Studio através da IDE, podemos usar um comando no terminal, enfim, existem diversas opções e é bem tranquilo de se fazer isso. As principais características do NuGet é que ele é um ecossistema aberto, ou seja, é open source. Qualquer pessoa pode contribuir com o projeto. É bem simples, basta você criar uma conta e subir seus pacotes. Ele não se limita à plataforma Windows. Antigamente era só para Windows, agora ele é multiplataforma, funciona no Mac, funciona no Linux. Como eles criaram o .NET Core, que hoje é o .NET padrão, né, que a gente utiliza aí, a partir do .NET Core se tornou multiplataforma. Então você pode usar o NuGet em qualquer ambiente. Criou um pacote uma vez, você pode reutilizá-lo em diferentes plataformas. E claro, é uma ferramenta essencial para qualquer desenvolvedor. Você já usa o NuGet durante a maioria dos projetos para importar dependências como o Serilog, como o Swagger, esse tipo de ferramenta. E, além disso, nessa sessão a gente vai aprender como criar os nossos próprios pacotes. Então, você vai dar um passo além. Ele facilita o gerenciamento de dependências e promove a reusabilidade do código, acelerando o desenvolvimento de software. Como eu disse, a gente vai minimizar a reutilização de código, a gente vai parar de ficar copiando classes inteiras e namespaces inteiros de um projeto para o outro, a gente vai passar isso para uma class library e a partir daí a gente pode reusar indefinidamente quantos projetos a gente quiser. Claro que existem vantagens e desvantagens de usarmos o NuGet. A principal vantagem dele, a gente já viu na aula anterior, que é a reusabilidade do código. Então você consegue reaproveitar o código e reusar ele de uma forma muito fácil e a manutenção fica centralizada em apenas um lugar. Fica mais tranquilo de você dar essa manutenção. Outra vantagem é o gerenciamento de dependências simplificada. Ou seja, uma vez que você instala o pacote do NuGet, é muito fácil você fazer isso no Visual Studio, é muito fácil você fazer isso através do terminal e, além do mais, é fácil de atualizar a dependência. Bem tranquilo de fazer atualizações, subir versão, ou se a versão tiver algum problema após você subir a versão, você também pode voltar a versão facilmente. Além disso, ele é muito fácil de instalar, como eu já comentei, fácil de instalar, fácil de atualizar, acho que eu já comentei isso daqui. A integração com ambientes de desenvolvimento também é bem tranquila, como você pode ver no Visual Studio ou no terminal, é bem simples você integrar ele com a sua IDE, com o seu ambiente de desenvolvimento. Além disso, facilita a colaboração e o compartilhamento de código e de ferramentas. Então é bem tranquilo e a comunidade em si facilita bastante essa colaboração e compartilhamento. Agora vamos às desvantagens, porque nem tudo é perfeito, né? Então ele tem assim as suas desvantagens. Uma das principais desvantagens é que pode ser complexo criar e manter um pacote no NuGet. A gente vai ver que não é tão complexo assim, pelo menos no nosso caso, mas em projetos maiores isso pode ser um pouco mais complexo do que vai aparentar nas próximas aulas. Além disso, existem possíveis problemas de segurança, e aqui eu não estou falando do que você está desenvolvendo agora, eu estou falando do que você vai utilizar. Então, quando você está usando um pacote de NuGet de terceiros, é bom você ter certeza do que você está utilizando e é recomendável que você utilize pacotes conhecidos e que você possa olhar o código dele, inspecionar, avaliar o GitHub do projeto, ou seja, onde for que ele esteja hospedado, dar uma avaliada, ver se aquele código é seguro e se não existem falhas de segurança, porque como vocês vão ver, a publicação de um pacote NuGet não é muito complexa, então
existe a possibilidade de você estar adicionando falhas de segurança na sua aplicação. Ou, por outro lado também, pode surgir uma vulnerabilidade futura na sua aplicação, em alguma dependência que você está utilizando no seu pacote NuGet. No nosso caso, a gente não vai ter nenhuma dependência de terceiros, além da dependência para o .NET, mas, eventualmente, você pode ter uma dependência na qual é encontrada uma vulnerabilidade e isso vai impactar o seu pacote por consequência. Outro problema é a compatibilidade com plataformas. Então, apesar de ele ser multiplataforma, você pode ter problemas com diferentes plataformas se você estiver usando um pacote de terceiros. Por exemplo, no nosso caso, ele vai ser multiplataforma, mas é bastante comum que você encontre pacotes mais antigos que só funcionam no Windows e em algumas versões específicas do .NET. Outro problema é problemas de versionamento. Como eu disse, esse projeto, por exemplo, vai ser desenvolvido no .NET 8, mas futuramente podem surgir versões que não são compatíveis. E claro, versões anteriores ao .NET 8 também não vão ser compatíveis com esse projeto. Então, se você está utilizando o .NET 7, 6, 5 e daí para trás, não vai ser compatível, não vai funcionar apropriadamente. Por fim, as limitações de suporte, porque eventualmente esse projeto pode não necessariamente ser desenvolvido por uma organização e, claro, por isso você vai ter limitações no suporte desse pacote do NuGet. Como no nosso caso, vai ser mantido por mim e mais algum aluno que resolva contribuir para o projeto. Então, se você tiver interesse em contribuir, sinta-se à vontade em me enviar um e-mail e falar: Leandro, eu quero contribuir para o projeto, vamos manter esse projeto aí na ativa. Mas, claro, é limitado a uma pessoa ou a uma organização. Por isso, prefira sempre usar pacotes mantidos por organizações ou por uma grande comunidade. Beleza? Então é isso. Agora que a gente já sabe o que é o NuGet, para que ele serve, quais as vantagens e desvantagens, a gente já pode partir para a implementação em si e conhecer efetivamente o NuGet e criar os nossos próprios pacotes. Nos recursos dessa aula, você vai encontrar um recurso em .rar. Você vai pegar o conteúdo desse recurso e vai extrair em um diretório na sua máquina. Esse conteúdo existem as collections do Postman. Eu já vou copiar esse caminho aqui e a gente vai até o Postman e vamos importar esse cara. Para isso, clique em Import. E aqui você pode escolher se você vai arrastar, se você vai importar arquivos, pastas. No caso, eu vou importar pastas, né? Então, vou selecionar Folders, colo o caminho e clico em Upload. Ele encontrou uma Collection, que é a coleção de requests, e um Environment, que são as variáveis de ambiente do projeto. Eu vou selecionar a opção Import. Ok, importado. Aqui é o Environment, né? E eu vou selecionar esse Environment. Ok, quando eu seleciono esse Environment, ele já seta a URL, a versão da API, o Access Token e o Refresh Token que ele vai usar para se autenticar. Além disso, a gente tem as coleções com as requisições, né, que a gente faz para API. É uma API que foi desenvolvido no meu curso de REST APIs do zero a Azure com ASP.NET 8 e Docker. Aqui estão os endpoints dessa API. A gente tem um serviço responsável pelo CRUD de livros ou books. Temos também um CRUD responsável pelo cadastro de pessoas, autenticação e upload e download de arquivos. Antes de usar qualquer um desses endpoints, a gente precisa autenticar. Vamos abrir aqui o endpoint de autenticação. A gente tem aqui a URL de sign-in. Ele já pega a URL padrão através do environment, né? Então ele já pega daqui, ele já pega a base URL, pega a versão e a partir disso ele consegue montar o URL. No body da requisição a gente manda o usuário e a senha. A gente pode inclusive chamar isso a partir de variáveis. No caso a gente não tem variáveis aqui, mas a gente poderia criar uma variável com o username e com a senha, também daria certo. E agora eu vou até a pasta do código, vamos voltar um diretório aqui, e o outro conteúdo que a gente vai encontrar naquele arquivo rar é o código.
efetivamente o código. Vou clicar sobre essa pasta, vou abri-la. Ok, estamos abrindo a aplicação no Visual Studio e a gente vai entender o que essa aplicação faz. Vou expandir aqui a árvore do projeto. A gente tem as classes Business, que são divididas em interfaces e implementação. A gente separa a nossa aplicação em camadas, então isso é uma forma de a gente organizar o nosso código. A gente tem aqui as configurações, no caso as configurações do token, que a gente define no nosso App Settings, e essas configurações são setadas naquela classe de configurações. Temos os 4 controllers, que é o de autenticação, o de cadastro de livros e pessoas e o de upload e download de arquivos. Temos um pacote data, esse cara é o que vai ser retornado para os nossos clientes. A gente tem os VOs, né? A gente usa o VO para poder encapsular o que vai ser devolvido ou não aos nossos clientes. Nesse caso aqui a gente não usou nenhuma ferramenta de mapeamento automático e para isso a gente criou uma classe de contrato, uma interface de contrato, melhor dizendo, que faz o parse de objetos e listas de objetos. E aqui é a implementação desse contrato para converter books, VOs em entidades e vice-versa. E também existe para person. Aqui a gente tem o DB e aí estão elas. Aqui estão as migrations. Então basta você criar o banco de dados que ao subir a aplicação ele já vai restaurar o banco para você. Aqui tem a parte de hypermedia, a gente vai ver melhor sobre esse cara depois. Aqui a gente tem o model, que são as entidades que existem no banco. Normalmente para o model existem os VOs, que podem ser ou não um espelho do que tem nas entidades. Temos o base, que é o base entity. Esse base entity contém atributos que são herdados por todas as entidades. Temos a classe de contexto para se conectar ao MySQL, na mesma linha do que a gente já viu anteriormente. Temos as classes de repositórios e a interface de repositório também. Existe ainda um repositório genérico que faz as operações básicas e quando você precisa ir além, você customiza isso. Aqui a gente tem os serviços, que é o cara responsável pela parte de token. Perfeito, então é isso. E aqui a gente tem a classe Program, em que todas as configurações de serviços e todas as configurações da nossa aplicação são definidas. Perfeito, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. O único lugar que possivelmente você pode precisar mexer é aqui no Database. Existe um banco de dados com esse nome aqui. Se por um acaso você mudar o nome do banco, você precisa mudar aqui. Eu vou abrir o REID e a gente vai dar uma avaliada nesse banco de dados. Localhost, e aqui está o banco de dados que a gente vai acessar. Ele tem as tabelas de livros, né, ou books, changelog do Evolve. As migrations aqui não são feitas da maneira que a gente tem feito até então no curso, são feitas por uma outra ferramenta que trabalha com SQL nativo, e eu acho inclusive ela mais interessante. Aqui estão as pessoas cadastradas no banco e os usuários. Só tem um usuário cadastrado, é o usuário Leandro, e a senha é admin123 e ela está encriptada. Perfeito. Esse é o banco de dados. Eventualmente, o que você precisará mudar será isso daqui, ó, o nome do banco, se você tiver um nome de banco diferente. O usuário, no meu caso eu coloquei o usuário root, você pode trocar isso aqui para o usuário que for mais conveniente. E a senha que é admin123. Na primeira execução da aplicação, ele já vai pegar esses scripts SQL que estão aqui em DB, em Datasets e Migrations, e vai restaurar o banco na ordem correta. Então, vai aplicar todas essas migrations aqui na sequência correta e vai restaurar o banco para a gente. Perfeito, pessoal. Então, vou recolher isso daqui e a gente vai executar a aplicação e ver isso daqui na prática. Beleza. Então, aí está. Banco de dados está ok. Se o seu banco de dados estiver ok e tiver nomes diferentes, você precisa mudar as configurações, como eu já comentei. Caso contrário, é só executar, apertar o play aqui e subir a aplicação. A aplicação inicializando. Ok, e aqui está a nossa aplicação em execução. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai para o Postman e vamos testar esses endpoints para vocês conhecerem melhor a aplicação e ver como ela funciona, né? Então, a gente pode, inclusive, criar uma nova variável aqui
Para isso vamos clicar em Edit, User Name, o nome do usuário vai ser Leandro e Password, que vai ser admin123. Ok, agora a gente volta na parte de autenticação e ao invés da gente passar fixo aqui, a gente passa a variável User Name. Deixa eu só conferir aqui, eu acho que a gente não salvou. Se a gente salvar, já vai pegar automático. A hora que eu passar o mouse aqui, username, será que eu digitei o nome da variável errada? Username, faltou um R aqui, aí realmente não vai pegar. Beleza, salvo novamente e voltando. Agora sim pegou. E agora a próxima variável é password. E agora sim. Perfeito, salvando. Vamos enviar a requisição. Se você olhar aqui, ele setou o Leandro e a senha admin123, ele pegou isso do environment. Ok, quando ele faz a requisição, existe um script aqui na aba testes que pega o retorno da response. Se o status for de sucesso, entre 200 e 299, ele vai pegar o retorno da response e vai setar o access token e o refresh token. Perfeito, então vamos voltar aqui e vamos fazer a requisição. Send, se tudo correr bem, não correu bem. Por que não correu bem? Porque a gente subiu a aplicação em uma outra porta, provavelmente é por isso. 63293. Vou copiar isso daqui. Vamos voltar aqui no environment e aqui a gente está apontando para 44300. A gente vai vir aqui no finalzinho e vamos colar o novo endereço, sem a barra no final. Se tiver a barra no final vai dar problema também. Send. E agora ele me devolveu o JSON de autenticação. A gente tem autenticação ok. Quando que autenticou, quando vai expirar o access token e o refresh token. O access token vai ser enviado em toda requisição no header da request. E quando ele expira, ao invés de a gente mandar novamente as credenciais, a gente manda o refresh token e obtém um novo token. Perfeito, vou focar apenas na parte de book, e só para vocês conhecerem a API, e a gente vai avançar. Então, primeira coisa, getBook, ele já pega aqui a base URL que a gente setou e a version. Vamos enviar a requisição. Antes, vou voltar aqui nos headers e vou desabilitar esse authorization. É como se eu não mandasse o token na requisição. Então, send não vai ter autorização, ó, não autorizado, 401. Mando o token e agora sim eu tenho a resposta. Perfeito, então eu tenho uma lista de livros. Vamos executar também o get by ID. Eu vou executar aqui para o ID número 5. Vamos ver se tem um ID 5, né? Tem o ID 5, que é esse livro chamado Code Complete, do Steve McConnell. Vou copiar o JSON aqui do miolinho e a gente vai cadastrar um novo livro. Vamos vir na aba Body e colar aqui. Perfeito. A gente vai cadastrar um novo livro com o mesmo nome. Vamos voltar aqui no banco. Books. E a gente tem 17 livros. Vamos ter mais um livro aqui. Vamos enviar a requisição. Send. Ok. Code Complete. Steve McConnell. ID 18. Atualizando. Aqui está o livro. Code Complete. E tudo ok. Para editar, basta você pegar esse JSON aqui. A gente não precisa dos links RateOS, que é justamente a parte que a gente vai adicionar à nossa Class Library, que é justamente a geração desses links RateOS aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, copio o JSON, vamos para o put, que é para fazer atualizações. Na aba Body, a gente seleciona tudo isso daqui e substitui o template que a gente tem. E eu vou colocar Code Complete 2. Send. Ok, devolveu aqui a resposta, Code Complete 2. Se eu atualizar aqui, vai ter Code Complete 2. Perfeito. Se eu recuperar o ID 18, vai aparecer para mim o ID 18. 18.
send. E aí está a resposta para a gente, com os links RateOS gerados também. E além disso, existe o delete. Ok, perfeito. Vamos para o delete, a gente vai deletar o ID 18. Vamos passar aqui o ID 18 e vamos teclar Enter. No content, que deletou e não tem nenhum conteúdo para retornar. Se a gente voltar no get pelo ID 18, não vai ter nada, vai devolver um not found. Se a gente voltar ao banco de dados, a gente vai encontrar apenas os 17 registros e o item que a gente tinha anteriormente foi removido. Perfeito, pessoal. Essa é a aplicação. É assim que você vai usá-la, se você quiser conhecer um pouco mais. Agora, pessoal, voltando ao diretório do código, vou voltar um diretório, aqui a gente tem o sample project, e esse é o código. Agora vamos entender melhor isso. Vai se chamar Erudio RateOS, o nosso pacote, e eu vou salvar o código atual em sample project. A gente vai se basear nele, a gente vai recortar todas as classes referentes ao RateOS, que na prática é a geração dos links para cada item que a gente retorna nos nossos endpoints, os links da documentação, né? E a gente vai extrair isso e vai mover para uma única classe à parte, e essa classe vai virar um pacote. Depois a gente vai remover todas as referências a essa parte de RateOS e vai substituir todas essas chamadas por uma chamada ao nosso pacote no get. Se a gente vier aqui, a gente tem esse pacote de Hypermedia. E é a partir disso daqui que a gente vai criar o nosso pacote do NuGet. Voltando para o browser, essa é a aplicação que vocês já conhecem. Aqui está o site do NuGet e aqui está o repositório do nosso projeto, de onde a gente vai salvar o código do nosso pacote do NuGet. É um código à parte, aqui está o Sample Project, que eu acabei de mostrar para vocês, as imagens da documentação, que é essa daqui, e como utilizá-lo. Então já está pronto aqui e montado, e é o que a gente vai utilizar. Então vou salvar nesse repositório aqui. A gente já sabe a partir de que ponto que a gente vai começar. Na próxima aula a gente vai criar a Class Library e começar a criação desse pacote no NuGet, beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula. Para fazer isso, a gente já está com o Visual Studio aberto, então vamos manter esse cara aberto. E você vai clicar sobre o ícone do Visual Studio aqui com o direito e vai abrir novamente uma nova instância do Visual Studio. Vamos esperar ele carregar aqui. Continue without code e aí está uma nova instância aberta. File, New, Project. Perfeito. Aqui eu já filtrei anteriormente a criação de uma Class Library, então já aparece a Class Library, mas você pode usar aqui o Search para filtrar. E aí você vai escolher a opção C#, que é o tipo de código que você vai utilizar, a linguagem que você está utilizando no seu projeto, na sua solução. Ela vai ser compatível com o Linux e, por consequência, ela vai rodar nas 3 principais plataformas. E a gente vai escolher a opção Library. Quando você escolhe a opção Library, ele filtra por 2 templates, que é o Razor Class Library, não é esse que a gente vai utilizar. Se por acaso mudarem alguma coisa no layout no futuro, então você vai pesquisar por Class Library. Aí você vai escolher essa opção aqui, ó, Class Library, que é um projeto para criar bibliotecas de classes no .NET ou .NET Standard. Ok, vamos clicar em próximo ou next. Aqui você vai definir o nome da Class Library. Eu vou colar onde eu vou salvar esse código, Ctrl V. O nome da Class Library vai ser Erudio RateOS e eu vou salvar em dcode ASP.NET Erudio RateOS. Perfeito, o nome do projeto vai ser Erudio RateOS. Ele está reclamando porque não pode ter essas barras. Beleza, agora está correto, ajustado, então vai chamar Erudio RateOS. Então ele vai criar dentro do pacote original Erudio RateOS, ele vai criar outro pacote com esse mesmo nome. Perfeito, aqui eu vou remover um diretório, porque como ele cria um pacote dentro de outro, não faz sentido. Beleza, aí vai ficar só Erudio RateOS dentro de Erudio RateOS. Ok, próximo. Aqui você vai escolher a versão do .NET que você vai utilizar.
No momento, a gente tem todas essas versões aqui do .NET. .NET Standard 2.0, 2.1, .NET Core 3.1 e alguns já estão fora de suporte, outros são LTS ou Long Term Support, são mantidos por mais tempo. E a última versão, que é Long Term Support, é a 8.0. Se você estiver fazendo esse projeto daqui a uns 10 meses, em novembro desse ano, novembro de 2024, pode aparecer aqui o .NET 9. Só que o .NET 9 vai ser Standard Term Support, ou seja, vai ser mantido por apenas um ano e depois vai cair em depreciação. Então, não é uma boa você utilizar essa versão. Então, se você vai usar, nesse caso, vai ser melhor negócio usar a versão 8 do que a versão 9. A gente vai escolher a versão 8 e vamos clicar em Create. Ele está criando o projeto, criou e adicionou apenas uma classe ao nosso projeto. Uma classe padrão, um namespace padrão. Perfeito, pessoal. Então foi criada a nossa Class Library. E é isso. Se a gente voltar para o diretório do código, deixa eu voltar aqui para o diretório do código. Aqui está o código do Erudio RateOS que a gente acabou de criar e a solução que está um nível acima. Ficou misturado aqui, pessoal, as coisas do GitHub, as imagens, o Sample Project, mas não vai afetar em nada. Se você preferir mover isso aqui para uma outra pasta, pode mover também, não tem problema. Vamos voltar para a aplicação original, a partir da qual a gente vai copiar o código, né? Geralmente você cria um pacote para código que você vai replicar o tempo inteiro, então está sempre recriando, copiando aquele mesmo código, adicionando a um projeto novo. Então, nesse caso, começa a fazer sentido você criar um pacote, criar um NuGet Package. E é o que a gente faz em relação ao Hypermedia aqui. Se você observar, isso aqui é muito código para ser mantido dentro de um projeto e que a gente poderia simplesmente mover esse cara para a biblioteca à parte. É o que a gente vai fazer. Com isso, a gente simplifica o código dessa API, deixa ela mais enxuta e move isso daqui para uma aplicação à parte que vai ser mantida separadamente dentro da organização e vai ser reutilizado em um ou mais projetos. Então, vou dar um Ctrl C aqui na pasta Hypermedia. Vamos voltar para a nossa Class Library, Ctrl V. E ele copiou a pasta Hypermedia inteira para mim. E aqui a gente tem o HashWidth ASP.NET Erudio Hypermedia. A gente vai usar o mesmo namespace, Erudio RateOS Hypermedia. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar um Ctrl Shift F, acho que é isso mesmo, Ctrl Shift F, e vamos substituir no projeto inteiro. Então, HashWidth ASP.NET Erudio vai virar Erudio RateOS, erudio.rateos.hypermedia. Ok. Replace Next. Replace Next. A gente poderia mandar um Replace All de cara, mas é bom a gente avaliar o que a gente está fazendo. Então, Replace Next outra vez. E vamos lá, continua no Replace Next aqui. Ok, substituímos todas as referências a isso. Posso clicar em OK. Find Next, não tem mais. Find Previous, não tem mais. Então, substituímos todos. Vamos salvar tudo. E aqui, a gente tem esse pacote Enricher, que é muito relacionado ao projeto. Cada projeto vai ter seus enrichers personalizados. Então, nesse caso, a gente não precisa dessas classes. A gente pode remover e isso vai ser mantido no projeto original. Então, deleto o enricher. Ok, deletado. Agora, pessoal, se você observar, a gente tem um monte de erros aqui. Ó, Microsoft, ASP.NET Core e vários namespaces quebrados. A gente precisa corrigir isso. Aí. Corrigimos e tudo, mas em alguns locais a gente tem essa referência ao ASP.NET
que está quebrado. Como que a gente resolve isso? Ah, Leandro, é bem simples, basta adicionar um pacote do NuGet. Mais ou menos isso, pessoal. Antes eu vou deletar essa classe aqui, que já não faz mais sentido para a gente não precisa dela. Ok, deletado. Vamos voltar para o projeto original. E se você observar aqui, a gente tem as dependências, né? Temos os pacotes, ASP.NET Versioning, Evolve, Microsoft ASP.NET Core Authentication, Pomelo, Serilog e as dependências do Swagger. E aqui a gente tem frameworks, Microsoft ASP.NET Core App e Microsoft.NET Core. Vamos voltar para a nossa Class Library e vamos avaliar. A gente tem aqui as dependências, né? E a gente só tem os frameworks. A gente tem o Microsoft ASP.NET Core App e só isso. Não temos a dependência. Então é bem tranquilo, pessoal. Como que a gente resolve? Ah, Leandro, é bem simples. Basta você pesquisar por Microsoft ASP.NET Core App e adicionar. Então, clique com o direito, Manage no Get Packages. E aí você vai pesquisar por Microsoft.ASP.NET Core App. Esse cara aqui. Beleza. E aqui está. Só que se você olhar aqui, a versão que tem aqui fala que está depreciado. Então não posso adicionar esse cara. E além disso, pessoal, a gente tem que adicionar de uma forma diferente. Isso aqui não é um pacote normal. Não sei se você observou. Quando a gente vai na aplicação original, ele está em frameworks, não está em pacotes do NuGet. Então não posso usar o NuGet para instalar esse cara. É um pouquinho mais chato de fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o CS Project desse projeto e a gente vai adicionar um novo cara aqui. Enter. E a gente vai adicionar um item group. Esse sexta opção aqui. Item group. E, claro, a gente vai abrir e fechar a tag. E a gente vai adicionar um outro cara que é um framework reference. E aí você define o nome do que você vai adicionar. Framework reference. Beleza? Salvamos. Reload project. E claro, pessoal, aqui está errado, né? Não é exatamente dessa maneira. Ctrl X, tanto é que quebrou a aplicação aqui, ó. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui e adiciona um include. Agora sim a gente passa o nome do pacote aqui dentro. E a gente fecha aqui. Podemos remover esse final aqui. Ctrl S. E agora vamos ver se ele vai pedir para recarregar o projeto. Reload Project. Clique com o direito e manda recarregar. Ok, agora sim resolveu o problema. E se você vier em Dependencies, você vai ver que temos os frameworks e temos as duas dependências. Se a gente abrir aquela classe que a gente tinha quebrado anteriormente, ela vai estar sem nenhum problema agora. Está corrigido o problema. Então vamos abrir todas elas e vamos conferir. Ok, pessoal, então aparentemente está tudo ok. Esses aqui são só constantes, então não vai ter nenhum problema. E aí está. Então está tudo ok. Não temos nenhum problema nos nossos class libraries. Só que agora a gente precisa adicionar o suporte ao NuGet. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar com o direito sobre Erudio RateOS, Properties. E você vai vir aqui em Package. Perfeito. Package ID, Title. E aí você vai configurar todas essas coisas. Ele já pega aqui, ó, Erudio RateOS. E a gente vai configurar algumas coisas. Package Version. Como que a gente vai definir a versão? A gente vai manter assim, depois a gente vai abrir o CS Project e vamos mudar isso manualmente. Autores, companhia, descrição. Aqui é uma descrição que você pode adicionar. Eu vou adicionar uma mensagem aqui. Ok. Copyright, a gente vai adicionar também os copyrights. Eu vou deixar como open source, mas se você quiser copiar, apenas dê referência, pessoal. Referencie o projeto. E aqui a gente vai passar o GitHub do projeto.
GitHub, eu vou copiar aqui o link do GitHub. Só um momento. Project URL. Ícone, o ícone a gente vai adicionar depois. README também a gente vai adicionar depois. O repo do projeto, eu vou colocar o mesmo do que a gente colocou no Project URL. Ok, tags a gente pode colocar aqui Hater OS. Release Notes. Não temos nada como Release Notes. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Vamos scrollar até o início. Voltando em Package, pessoal, temos que selecionar essa opção aqui, ó, Generate NuGet Package on Build. Assim, quando a gente construir o projeto, ele já vai gerar o pacote do NuGet para a gente. Marque essa opção e vamos salvar. Quando a gente salva, se a gente fechar aqui e voltarmos ao CS Project, já tem algumas coisas novas aqui. Então, a gente tem aqui apontando para o Framework.NET 8, Implicit. Isso aqui é default, né? Implicit using enullable é default. A descrição que a gente adicionou, copyright, o caminho do projeto, o repositório do projeto, tags, generate package on build true. E o que mais que a gente pode colocar aqui, pessoal? Isso já vai ser suficiente, mas a gente pode adicionar também a version. Então, não tem a version, né? Então a gente vai adicionar essa version aqui. Version. E qual vai ser a version, pessoal? Normalmente você tem lá a versão 1.1.1 e alguma coisa, né? Como que funciona? Geralmente 1 para mudanças drásticas, mudança grande no projeto. 1.1 é uma mudança média, não tem tanto impacto, não vai quebrar clientes. E 1.1.1, que é uma pequena mudança que não tem impacto em quem vai consumir, o impacto é bem pequeno. Então, esse é o padrão. Mas a gente vai fazer diferente, a gente vai pegar qual é a versão do .NET. Deixa eu expandir isso daqui. .NET List SDKs. Ok, a gente tem, na minha máquina eu tenho todas essas versões do .NET, não vou usar a preview, e eu vou adicionar como versão 8.0.101, que é a versão estável instalada na minha máquina, e além dela eu vou adicionar a minha versão. Então vai ser, se eu mudar de versão, por exemplo, mudou para o .NET 9, aí eu venho aqui e mudo para a versão .NET 9 e o resto eu continuo incrementando por minha conta. A gente vai começar na versão 0. Perfeito, pessoal. Então nós já definimos o nosso projeto do NuGet, está estruturado. Se a gente tentar fazer o build agora, já deve funcionar. Perfeito? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Para isso, você precisa estar no diretório do código, vai clicar com o direito, segurando o Ctrl Shift, Open PowerShell Window Here, e aqui está o PowerShell aberto, e a gente vai executar o comando .NET build -c release. Ok. Perfeito, ele vai compilar o nosso código. Vamos aguardar esse processo. Ok. Compilado, não teve nenhum erro. Tem alguns warnings, mas não é um grande problema. Build com sucesso. Perfeito. Próximo comando que a gente vai executar. Antes eu vou limpar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, pessoal. Se você ficou na dúvida sobre o último comando, é esse comando aqui. E a gente vai executar um comando mais ou menos parecido com esse. Só que agora é o .NET pack -c release. E aqui a gente passa o "-o", que é o output. E a gente vai adicionar um ponto barra dist. Barra novamente. Ele vai criar um diretório chamado dist e vai adicionar o nosso pacote NuGet nesse diretório. Vamos teclar Enter. Ok.
Pacote criado com sucesso no diretório, aqui está o diretório e por aí vai. Vamos minimizar e aqui tem que ter um pacote chamado dist. Aqui está ele e aqui está o nosso pacote do NuGet. Erudio ReiTOS 8.0.101.NuPKG. Como a gente adicionou um zero ao final, aparentemente ele não gerou com a versão 0. Então a gente vai ter que refazer esse processo. Vamos voltar aqui. Vamos adicionar um 1 aqui. Perfeito. E vamos repetir o processo novamente. Voltando. Reconstruído. E agora o pack. Ok, agora veio o 8.0.100.1. Então não pode começar do zero. Perfeito, tá, aqui estão os pacotes. Ok, eu vou apagar esse original aqui, que é o primeiro que a gente criou. E a gente vai começar a partir desse. Perfeito, pessoal. Então a gente criou o nosso pacote. Agora é só a gente enviar ele para o NuGet. Para fazer isso, a gente precisa de uma API Key. E a gente vai aprender como fazer isso na próxima aula. Para isso, vamos até o NuGet. NuGet.org. Se você não tem uma conta, você vai precisar criar uma conta. E você vai vir no seu nome. E vai vir na terceira opção aqui, API Keys. Ok, eu já tenho uma API Key criada, eu vou usar essa API Key, então eu não preciso criar, mas se você precisasse criar uma nova, você clicaria aqui, definiria um nome, quanto tempo ela vai ficar sem expirar, aqui você escolhe quem vai ser o owner e o escopo que ela vai ter, se ela vai ter permissão para fazer o push, se ela vai ter permissão para não listar pacotes. Para que serve esse unlist, pessoal? Esse unlist serve para que você remova o seu pacote da listagem do Package Manager. Porque você não pode deletar um pacote uma vez que você publica ele no NuGet. Por quê, pessoal? Porque alguém pode estar utilizando isso. E se você deletar, você quebra essa pessoa. Você atrapalha a aplicação de uma pessoa executar ou de uma organização. Então, você pode não listar e aí não vai mais aparecer, mas quem estiver usando não vai ser impactado. Então, existe esse unlist e aqui todas as permissões. E aí basta você definir esses valores e mandar criar. Feito isso, você vai ter a sua própria chave. Eu já peguei essa chave minha aqui, que é a chave chamada Erudio, e já salvei ela em um arquivo de texto para a gente montar o script para fazer o push, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Perfeito? Então faça isso, salve no arquivo de texto e na próxima aula a gente vai utilizar. Para fazer isso, a gente vai voltar para o terminal, vamos voltar para o PowerShell e vamos digitar um comando para fazer o push desse cara para o NuGet. .NET espaço NuGet push. E aí você passa a sua key espaço, vou colar a minha key em seguida a esse comando, né? Depois do K eu colo a minha API Key. Basta você clicar com o direito e ele já cola a sua API Key. Evidentemente eu vou ofuscar isso daqui e aí você passa o source. O que vai vir nesse source? Vai ser o repositório do NuGet, que pode ser um repositório privado, pode ser um repositório no GitHub ou pode ser o repositório padrão do NuGet, que é o mantido pela Microsoft. Se você for usar o padrão, você vai colar esse link aqui, que eu vou deixar disponível nos recursos, que é isto. Perfeito. Mas antes daqui e antes do source, a gente tem que adicionar o que a gente vai enviar pro NuGet Package. E para fazer isso, pessoal, a gente tem que dizer para ele o que é que a gente vai enviar, que é um pacote do NuGet. A gente pode colar o caminho especificamente até ele, ou a gente pode adicionar todo o conteúdo de uma pasta. Por exemplo, a pasta dist. Então, aqui dentro da pasta dist, a gente tem o NuPKG, e a gente poderia colar o caminho até lá, ou a gente pode fazer igual a gente vai fazer agora, que é o seguinte: a gente vai adicionar, entre aspas, ponto barra dist barra asterisco.
Só que dessa forma aqui a gente vai ter um problema. Eu vou deixar esse problema acontecer para vocês saberem quando vocês passarem por isso. Enter. Ele não conseguiu se achar, pessoal. Ele não conseguiu interpretar corretamente e a gente vai entender por quê. Simples, pessoal. Por causa das barras. As barras, nesse caso, tem que ser barras no padrão Windows. Curiosamente, quando a gente mandou ele salvar nesse destino, na pasta dist, a gente usou barras padrão Linux e funcionou também. Então é meio confuso porque nesse caso aqui não quis funcionar. Mas não funciona. Então vamos teclar Enter e agora, se tudo correr bem, vai funcionar. Seu pacote foi enviado. Então já foi enviado e a gente pode voltar para o nosso NuGet. Vamos ver aqui em Manage Packages. E aqui em Unlisted Packages vai aparecer o seu pacote. Por que ele ainda não é listado? Porque ele vai ser validado primeiro, depois ele vai ser aprovado. Então vamos clicar sobre Erudio RateOS e aqui ele vai estar nesse status de Validating, ou seja, ainda não está disponível para ninguém instalar e usar nos seus projetos. Aqui tem o README do projeto que a gente não adicionou. Temos os frameworks que ele vai utilizar. Ele usa o .NET 8. As dependências apenas o .NET 8 e ele não é usado por ninguém ainda. E a única versão disponível é essa que ainda está sendo validada. Isso vai demorar um pouco. Eu vou deixar a tela gravando aqui e assim que estiver disponível eu retorno, beleza? Uma eternidade depois. Voltando, pessoal, depois de 3 minutos, quase 4 minutos, finalmente o nosso pacote está disponível e está listado. Então agora a gente, qualquer outra pessoa que quiser, pode utilizar esse projeto nosso. Então aqui tem os comandos do NuGet CLI, para adicionar através da linha de comando, através do Package Manager, através do Package Reference, através do Package CLI. Enfim, tem diversas opções aqui. Aqui tem o README que a gente ainda não setou. E isso daqui que a gente já viu. E as versões. Até o momento só temos uma versão e não foi feito nenhum download. Perfeito? Então, finalmente a gente chegou até a última etapa e conseguimos publicar o nosso pacote no NuGet. Agora, pessoal, a gente vai automatizar esse deploy. A gente vai fazer esse deploy através do GitHub Actions, porque assim fica bem mais interessante. A gente vai deixar tudo por conta do GitHub Actions. Ele vai fazer o build e vai publicar para a gente de forma automática, sem a gente ter que fazer esse push manualmente. Para fazer isso, a gente precisa adicionar uma nova secret ao nosso repositório no GitHub. Para isso, você vai vir em Settings, Secrets and Variable, aqui na aba Security. Vou expandir um pouco aqui para ficar mais fácil de vocês lerem aí. Você vai descer até Secrets and Variables, Actions, e aí você vem em Repository Secrets, New Repository Secrets. Aqui você define o nome da secret, que é NuGet API Key, e aí você cola a sua secret. Add Secret. Perfeito, com isso eu já consigo fazer o push para o NuGet. Posso fechar isso daqui, a gente vai vir na aba Actions, que é a quarta aba aqui. Ok, a gente vai escolher, a gente pode escolher uma action aqui só como template mesmo, .NET Desktop, Configure. Ok, e o que a gente vai definir nesse cara? A gente vai definir o nome desse cara, que vai ser um arquivo YAML. O nome desse arquivo YAML vai ser continuous integration NuGet. Ok, e o final .yaml. Ok, aqui pessoal está tudo comentado, então a gente pode apagar todo o início aqui. O nome da action vai ser
.NET 8 Continuous Integration com GitHub, GitHub Actions e NuGet Packages. Eu vou copiar isto. Então, Ctrl End, Ctrl V e aí está. Quando que a gente vai fazer esse build, pessoal? Quando ocorrerem pushes ou quando ocorrerem pull requests. Como a gente vai fazer isso? Você pode configurar isso de acordo com a sua organização. Então, cada organização vai ter uma regra. Ou é quando acontecem pushes, ou quando acontecem pull requests, ou é quando alguém faz um push, uma branch específica e por aí vai. A gente só tem uma branch, então a gente vai cuidar apenas dessa uma branch. E também vai ser em todos os pushes. Fez um push, a gente faz o build. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui é adicionar o branch main. Tá dessa maneira porque você poderia ter mais de uma branch aqui, ó. Full bar, e aí você especificaria um array de branches dessa maneira aqui, e vale para aqui também. Beleza, pull request, a gente não vai ter isso daqui em pull request, e era isso. Branch main, ok. Perfeito, pessoal. Build strategy. A gente não vai rodar no Windows. A gente pode remover isso daqui. Jobs build. Só deixar isso aqui em apenas uma linha. Runs on Ubuntu latest. Beleza, vai ser construído em um Ubuntu. Ok. Aqui são variáveis de ambientes e tudo mais. A gente não precisa disso. Beleza, aqui é para fazer o checkout. A gente vai ter esses steps realmente, mas a gente pode remover essas configurações de ambiente. Esse step checkout a gente precisa, apesar da gente estar em uma ferramenta chamada GitHub Actions. Isso aqui está rodando em uma outra máquina, em um container. Não sei exatamente em que está rodando. Eu acho que é em um container. E é em um outro ambiente. Então a gente precisa baixar o código. Por isso a gente tem que adicionar a action de checkout. Beleza? Só remover esses espaços em branco aqui. Lembrando que esse cara aqui é YAML. E uma indentação aqui pode mudar tudo. Então eu recomendo que você utilize apenas espaços, não use tabs, porque se tiver misturado tabs e espaços, ele não vai ser interpretado corretamente e você vai ter um erro. Temos o step de checkout. Esse with a gente pode remover, apenas o checkout é o suficiente. Agora a gente vai instalar o .NET. Ok, install .NET 8, não é .NET Core. Perfeito. Action Setup.NET V3. E aqui a gente especifica qual versão que a gente vai utilizar. Vai ser a versão 8.0x, ou seja, vai baixar a mais recente a partir do 8.0. E aqui vem o processo de build, testes automatizados e por aí vai. A gente não vai fazer isso. Isso aqui a gente pode apagar. Restore the application. Podemos apagar. Enfim, acho que isso daqui tudo a gente pode apagar. Ok, perfeito. Isso aqui era uma action que a gente pegou só para se basear. E eu vou commitar essas mudanças. Beleza, commit changes. Commit changes, ele já vai fazer um build a partir disso daqui. Esse build não vai fazer nada de efetivamente. E aqui começou o processo de build. Está enfileirado o processo de build. O que esse cara vai fazer? Ele vai baixar o código e vai instalar o .NET 8 e é só isso. Então não vai fazer nada. Rapidinho e o nosso build foi feito com sucesso. Isso aqui é só para a gente começar, pessoal. Eu vou fazer o checkout disso na nossa máquina. E a gente continua na nossa próxima aula com a definição da estrutura desse cara. E é exatamente esse diretório aqui. Eu vou abri-lo e aqui está. Eu vou pegar esse cara e vou arrastar para abrirmos no Visual Studio. Perfeito. Aqui é mais fácil da gente codificar, então acho que a melhor opção é que a gente faça isso em uma IDE.
que a gente vai fazer agora, pessoal? Quando a gente configura o .NET, uma das coisas que a gente pode fazer imediatamente é restaurar o .NET, atualizar o .NET. Name vai ser Restore Dependencies. Ok. E o que esse cara vai fazer? Lembrando sempre de usar espaços e nunca tabs, beleza? Restore Dependencies. E a gente vai executar um run, no mesmo alinhamento de name, run. Ok. E aqui a gente vai definir qual comando que a gente vai executar. Vai ser um .NET espaço restore. Ok. Então a gente tem esse comando para restore dependencies. Vou duplicar isso daqui, selecione e tecle Ctrl D. E o outro comando que a gente vai fazer vai ser o build. Então, build. .NET build. --no -restore. Ok. E agora, pessoal, efetivamente vem a parte de construir o nosso release, gerar o nosso release. Que na prática, pessoal, é o seguinte, que faltou um D. É cada um daqueles comandos que a gente executou no terminal. Então, vou duplicar isso aqui mais algumas vezes, 3 vezes na verdade. Beleza, vou deixar esse espaço aqui porque aqui a gente vai ter uma outra action que a gente vai executar antes. Vamos voltar para o PowerShell, deixa eu fechar esse terminal anterior aqui e a gente vai pegar cada um dos comandos, olha só. .NET Build -C Release é um dos comandos, então vou copiar esse cara aqui, Ctrl C. Voltando, ok, .NET Build -C Release. O que esse cara faz? Ele vai gerar o release, né? Generate release. Ok, vamos jogar isso aqui para a linha de baixo. Próximo comando vai gerar o pacote do NuGet. Então, generate NuGet package. E por fim, vai fazer um push do NuGet package. Push NuGet package. Perfeito. E agora vamos ajustar, né? Faz o NuGet package. Qual que é o próximo comando? É o próximo que a gente utilizou aqui, ó. Pack -C -release -o dist. E é isso daqui, ó. Ctrl C. Isso aqui gera o meu pacote do NuGet. Ok. Ctrl V. E por fim, a gente faz o push. A gente pega o conteúdo da pasta dist e faz o push a partir dela. E o curioso, pessoal, aqui se você colocar a barra Linux funciona. Então, deixa eu voltar aqui para o comando. É esse daqui, ó. Esse comando aqui. Ctrl C. E a gente cola o comando aqui. Ctrl V. Perfeito. .NET NuGet push. Qualquer conteúdo dentro da pasta dist que termine com nupkg, ele vai fazer o push. Aqui a gente passa aqui. Eu vou trocar essa aqui por uma variável de ambiente, que é o que a gente já definiu, né? E para isso a gente vai passar cifrão entre duas chaves. A gente vai adicionar secrets ponto o nome daqui, né? NuGet underline API underline key. E era isso. O resto continua igual e dessa maneira a gente vai fazer o push automático. Isso aqui já seria suficiente para fazer o push automático para a gente. Só que a gente teria um problema. Quando eu fizesse o build da aplicação, a gente teria essa versão aqui. Geraria um pacote com essa versão aqui e a gente teria um erro ao tentarmos fazer o push desse cara. Por quê? Porque a gente já tem a 8.0.101.1. Já existe uma versão com esse número. Então a gente teria um problema.
como que a gente resolve isso? A gente vai incrementar isso daqui automaticamente através do GitHub Actions. Como é um comando um pouquinho maior e a gente pode errar a digitação aqui, eu vou copiar, vou deixar disponível nos recursos. Detesto quando eu estou fazendo uma aula que o cara copia código, mas nesse caso aqui eu acho que é o mais prudente, pessoal. O mais prudente, porque se eu errar a digitação não vai funcionar. Ctrl V, colo aqui. Resumindo o que a gente está fazendo aqui, pessoal. A gente está acessando o diretório Erudio RateOS. Então vou abrir o diretório e a gente vai entender isso melhor. A gente está aqui no diretório dos workflows, vamos voltar. Então a gente está nesse diretório aqui, né? Quando a gente precisar alterar o arquivo .csproject, a gente precisa acessar a pasta em que ele está. Para isso a gente acessa Erudio RateOS e abrimos esse arquivo aqui dinamicamente através do GitHub Actions. A gente abre esse arquivo e incrementamos a versão de 8.0.101.1 vai passar para 2 dinamicamente. Vamos entender como é que isso funciona. Primeiro a gente coloca um pipe, porque ao contrário dos anteriores, a gente vai executar mais de um comando. Então vai ser um cd, acesso diretório, e aí ele começa a fazer as alterações que ele precisa fazer, né? Que o nome do projeto, o Erudio RateOS CS Project, que é esse cara aqui, que a gente abriu aqui, esse carinha aqui, ele vai abrir ele aqui, perfeito, esse cara, né? Erudio RateOS CS Project, ele acessou o arquivo, definiu o nome do arquivo, melhor dizendo. Depois que ele faz isso, ele vai pegar a versão corrente desse cara, ou seja, ele abriu esse cara, veio aqui, pegou essa versão e viu qual que é essa versão. Armazenou esse cara em uma variável chamada current version e depois ele pega esse cara, incrementa mais um e gera a new version. Depois ele pega essa new version e define essa nova versão, substituindo espaços por ponto, porque se você não fizer essa linha aqui, ele vai adicionar a versão sem pontos e aí vai dar problema. Feito isso, ele abre o arquivo e abre a tag version, current version, e substitui pela nova versão e aqui o nome do projeto no arquivo que está setado na variável project file, que é Erudio RateOS CS Project. Dessa maneira, ele consegue manipular o arquivo. E por fim, o que ele faz? Ele faz um git config local e seta o usuário, no caso é o GitHub Actions, o e-mail dele e o nome do usuário. E aqui a mensagem. Qual que é a mensagem? Git commit "-m, increment version to e o nome da versão "-a". E aí ele faz o git push. Perfeito? Dessa maneira a gente muda a versão dinamicamente, sem ter que alguém ficar abrindo o CS Project e alterando a cada novo commit. E claro, isso vai evitar erros também. Perfeito, pessoal. Então é isso. Acho que não ficou nada de errado aqui. E a gente pode commitar esse código. Então a gente tem o checkout. Temos o install.NET 8, restore dependencies, build. Depois ele acessa o folder. Eu vou mudar isso aqui para change.csproj version. E aqui ele faz o commit. Beleza. Depois que ele faz isso, ele faz o build, faz o pacote e faz o push. E aí vai dar uma versão certinha, sem erros. Salvo e vamos commitar esse código. Ok. E aqui eu vou adicionar minha mensagem. Esse git smp é um script customizado que eu criei. Basicamente o que ele faz é dar um git add, git commit e um git push de uma vez só. Se você quiser ver como que eu implementei isso, comenta nessa aula que eu posso pensar no caso. Ok, está fazendo as inserções e a gente vai voltar para o browser e vamos conferir o que está acontecendo. Erudio RateOS,
Continuous Integrations, vamos voltar em Actions. E aqui está, Build. Beleza, está restaurando as dependências, fazendo o build do projeto. E aqui a gente vai aguardar esse processo. Ok. Parece que a gente teve uma falha, pessoal. Não foi bem sucedido. Erudio ReiTOS cd.erudio ReiTOS. Não conseguiu acessar o diretório. Vamos entender por que isso aconteceu. Será que a gente errou alguma coisa? Beleza, então provavelmente ele não fez commit, né? Beleza, vamos investigar isso. Erudio ReiTOS. Erudio ReiTOS. O nome é esse. Erudio ReiTOS. Ctrl C. Vamos voltar aqui e vamos investigar, mas eu não acho que está errado não. Ctrl V. Ctrl V. É isso, pessoal. Não tem por que estar errado. Quando esse tipo de erro acontece, o que você pode fazer também é validar se o seu arquivo YAML está correto. Então, vamos abrir aqui um YAML Validator. Beleza. Colamos o nosso YAML aqui, Ctrl V, Go. E o nosso YAML está correto, pessoal. Não está errado, não. Se a gente tentar comitar alguma coisa aqui, não vai ter nada de diferente. Git status. Bem curioso porque não funcionou. Actions. Bom, pessoal. Como não faz muito sentido, o que eu vou fazer? Eu vou ver o arquivo de workflow e vou mandar ele executar novamente esse job. E rerun job. Continuando, pessoal, a gente teve um erro. Eu tive que parar e fazer uma investigação aqui. Apesar de eu ter testado isso antes, eu testei em um repositório que eu tinha criado há mais tempo, então não tive esse problema. Mas, nesse caso aqui, a gente teve problemas com a permissão. Como que a gente vai corrigir isso, pessoal? Supondo que você está na mesma página que a gente está aqui. Você vai vir em Settings, essa engrenagem aqui, General, e a gente vai vir em Actions, vamos expandir Actions, General, e vamos descer até aqui, em Workflow Permissions. A gente precisa modificar isso daqui. Quando você criava um repositório antigamente, vinha habilitado leitura e escrita, o que não é o nosso caso, ele apenas consegue ler, por isso que a gente não conseguiu modificar o arquivo do CS Project. E, além disso, a gente tem que permitir que o GitHub Actions crie e aprove pull requests. Save. Ok, fizemos essa mudança e vamos tentar de novo, né? Vamos ver se agora sim ele permite a execução. Antes eu quero conferir uma coisa. Se ele chegou a mudar, provavelmente não chegou a mudar, como não tem leitura de escrita, né? O arquivo CS Project. Ok. Continua na versão 8.0.101.1. Ok. Voltando. Rerun Jobs. Ok. Rerun Jobs. Build e vamos conferir. Está inicializando o job. Vamos aguardar o processo. Ok, fazendo o checkout do código, instalando o .NET, fazendo o processo de build. Ok, agora sim eu acho que vai funcionar, pessoal. Está gerando o pacote do NuGet e já está fazendo pós-install e pós-checkout. Significa que o build foi com sucesso. Então era esse o motivo do erro. Agora, voltando
ao nosso pacote do NuGet. Vamos atualizar e tem que ter um pacote novo aqui com a versão 2, que foi feito alguns segundos atrás por Leandro CGSI. Ele está sendo validado ainda e ainda não é listado. Se eu tentar instalar esse pacote em alguma aplicação que eu estou construindo, ele não vai aparecer. Então, é o mesmo processo. Ele vai ficar aqui como validating por uns 4, 5 minutos e depois vai ser aprovado. Perfeito, pessoal? Então, com isso, a gente fez a integração contínua. Se a gente voltar até o diretório, deixa eu voltar aqui para o início, Erudio ReiTOAs. Aqui, se você olhar nos commits, a gente tem o último commit foi do Actions User. Se a gente vier aqui em commits, a gente vai ver, ó, todos os commits foram commits que eu fiz e aqui a gente tem o increment version to 8.0.101.2 e foi feito pelo usuário do GitHub Actions. Perfeito, pessoal. Então, está funcionando. Se a gente voltar para o início aqui e descer, a nossa badge de status ainda não está ok. Deixa eu só atualizar isso daqui para a gente ver. Ela ainda não está ok, a badgezinha de status do build. Como que a gente cria essa badge de status, pessoal? Posso fechar isso daqui e a gente vai ver como fazer isso. Antes vamos conferir aqui se ele realmente mudou aqui a versão. E olha só, o arquivo CSProj mudou. Perfeito, posso fechar esse cara também. Erudio ReiTOAs. NuGet Package. Se já tiver listado, ele deve mudar aqui, mas ainda não. Para adicionar essa badge corretamente, o que a gente faz? A gente vem aqui no build, clica sobre esses 3 pontinhos, Create Status Badge. Ok, aí você copia isso daqui, copy Status Badge Markdown. Pode ser que tenha alguma coisa errada no endereço definido. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir onde está salvo o código, Erudio ReiTOAs, e aqui volto ao diretório principal. E aqui a gente tem um arquivo README. Eu vou abrir esse cara no Visual Studio. E aí está. Beleza. E vamos substituir aqui. Ctrl V. Beleza. Provavelmente tinha alguma coisinha errado. E agora vai corrigir no próximo commit que a gente fizer. Mas a gente ainda não vai commitar nesse momento, pessoal. Porque antes a gente vai fazer algumas mudanças. Na próxima aula, a gente vai adicionar um ícone e o arquivo de README ao nosso projeto. Antes da gente encerrar a aula, eu só vou conferir se já foi disponibilizado o nosso pacote. E agora sim ele está listado. Mas se você vier aqui, não tem um ícone e também não tem um README. Isso é importante, né? A gente tem que adicionar um README nesse cara. Dá mais credibilidade, mais profissionalismo. Então a gente vai fazer isso na próxima aula. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. No pacote do projeto, a gente já tem um arquivo README. A gente vai simplesmente copiar esse cara, Ctrl C, e vamos colá-lo dentro da nossa Class Library. Para isso, a gente vai vir aqui em Erudio ReiTOAs, vamos clicar com o direito, Add, New Folder, e eu vou chamar essa New Folder de Docs. Enter. E vou colar o README dentro dessa pasta. Perfeito. Aqui, pessoal, vou manter exatamente da mesma maneira que está, não vai mudar nada. Só vai ter uma diferença. Aqui eu adicionei um print do NuGet Package Manager. Aqui é só um N. E esse cara não vai aparecer, porque eu estou usando um repo do GitHub. E existem alguns domínios padrão que você pode utilizar. Se, por exemplo, você utilizar o GitHub Pages e quiser adicionar essa imagem através do GitHub Pages, vai funcionar. Basta você copiar o endereço, mas no meu caso não vai funcionar. Só vai funcionar no GitHub. É o mesmo README, só que ele só vai funcionar aqui no GitHub. Por exemplo, essa imagem aqui, que eu coloquei temporariamente, depois eu vou substituir, ela não vai aparecer
quando eu chamar através do NuGet. Vai ficar em branco lá. E aí tem os domínios que permite que você faça essa adição de imagens também. E uma delas é o GitHub Pages. Mas eu não estou utilizando e não vou colocar. Mas é bem simples de fazer isso também. Beleza. Adicionamos o arquivo README, mas ainda não vai funcionar apenas isso. Além desse arquivo README, a gente vai adicionar o arquivo do ícone. Para isso, add new folder icons. Enter. E eu vou deixar esse ícone para vocês nos recursos e vou colar o ícone aqui. Perfeito, é o ícone do Erudio. Ok, ícone adicionado, esse é o nome dele. A gente agora só precisa configurar esse cara no nosso CS Project também. E a gente vai adicionar duas novas linhas aqui. Eu vou duplicar essa linha. None. Include. E aqui é dessa maneira mesmo. E a gente vai passar o docs barra. Antes, pessoal, acho que eu deveria ter feito um pull request, né? Porque como o GitHub Actions altera o nosso CS Project, possivelmente vai dar algum conflito aqui, porque a gente está mexendo no mesmo arquivo. Git pull. Ok. Ele fala que vai ser sobrescrito pelo merge. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de mudar isso daqui, eu vou deixar da forma que está. E a gente faz o pull agora. Agora sim, fez o pull corretamente. Como era o mesmo arquivo, não conseguia fazer o pull. E aqui já está na versão 2, 8.0.101.2. E é isso. Perfeito. Então a gente teria problema de conflito quando a gente fosse comitar isso daqui. Ok. Então vamos adicionar aqui um none. Essa opção aqui. Include. E aí você vai passar o caminho, que vai ser docs barra no padrão Windows. E aí você diz onde está esse arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C. Voltando, e é isso, docs readme.md. Espaço, pack, igual, entre aspas, true, ou seja, vai incluir ele no empacotamento. E package path que vai ser um contrabarra. Perfeito. E aqui ao final, o que, é que eu preciso fazer? Preciso fechar a tag. E acho que é isso, pessoal. Se eu não tiver errado nada na digitação aqui, é isso. Aqui vai ser o icons readme. Aqui não é readme, é o nome do arquivo, né? F2, Ctrl A, Ctrl C. E a gente adiciona aqui e o resto é igual. Pack, true, package path. Ok, então está definido isso. Agora a gente precisa vir aqui no property group e setar esses caras, né? A gente setou aqui, mas a gente não setou aqui. E para definir isso, a gente usa a propriedade package icon. Tem a propriedade package icon URL, só que não funciona, viu? Já vou adiantar que nos testes que eu fiz eu não consegui fazer funcionar. E aí você cola o nome do ícone, que é o mesmo nome que está aqui. A mesma coisa vale para o readme. Package readme package readme file. Espero não ter digitado incorretamente. E aí você passa o readme.md. Ctrl V, Ctrl S. Ok, pessoal. Eu acredito que é só isso. Se eu não tiver errado nada, é isso que a gente precisava fazer. Vamos voltar aqui. Vamos comitar novamente. Fazer o git add, git commit e git push com apenas um comando. E era isso. Ok, commit feito.
Vamos voltar para o browser e vamos conferir o processo de build. Já apareceu aqui a badge que a gente criou, né? Vamos em Actions, vamos conferir o processo de build. Build. Está fazendo o processo de build, vamos aguardar esse processo, gerando o release e gerando o NuGet Package. Fazendo o push do NuGet Package e era isso. Aparentemente nosso build ocorreu com sucesso. Se eu voltar em Versions e atualizar, tem que ter uma .3 aqui. Ok, e ela está aqui. Mas se eu tentar conferir aqui, ele me diz que o pacote vai ser avaliado e depois vai ser indexado. E enquanto esse pacote não é listado, o ícone não aparece e nem o arquivo README. Então aqui, se eu clicar em README, ele me diz que o arquivo README vai ficar disponível uma vez que a validação do pacote for feita com sucesso. Então, enquanto isso não é feito, eu tenho que aguardar. Vamos voltar aqui em Versions, eu vou pausar a aula e assim que tiver aprovado eu retorno. Continuando, pessoal, terminou a disponibilização do pacote, né? Deixa eu atualizar aqui, ver se já vai aparecer o ícone. Version. README. Aqui está o arquivo README. Ok. Ctrl F5 para ver se nosso ícone aparece. Ok, pessoal, e atualizando aqui, apareceu o ícone que a gente definiu e também o README. E aqui ele fala que algumas imagens não vão ser exibidas porque elas não estão nos domínios confiáveis. Os domínios confiáveis estão nessa lista aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês conferirem. E é isso daqui. Então, Ctrl F, GitHub. Então, se tiver em algum desses diretórios aqui do GitHub, vai funcionar. Caso contrário, não. Então, se você estiver utilizando o GitHub Pages e colocar a imagem lá, vai funcionar. No meu caso, não funcionou, mas isso não é um grande problema. Eu vou manter dessa maneira e é isso. No mais, está funcionando Erudio RateOS, versão 8.0.101.3 e é isso. Se a gente vier no diretório do código, aqui em Erudio RateOS, a gente tem esse Sample Project, que é o mesmo projeto que a gente conheceu nas primeiras aulas dessa sessão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse cara aqui no Visual Studio, ou melhor, no meu caso já está aberto, né? Então já vou só acessar. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Tudo isso daqui, menos o Enricher, a gente copiou para a biblioteca. Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte. Antes de deletar, eu vou vir aqui nos pacotes do NuGet e vou adicionar a dependência. Manage NuGet Packages. Browse. E a gente vai pesquisar por Erudio. Erudio RateOS. E aqui já aparece o ícone que a gente adicionou. Esse ícone, pessoal, precisa estar com 128 por 128. Adicionado. Clico sobre ele. E aqui tem a URL do projeto. Para visualizar o arquivo README. E aqui ele abre o README online. Posso fechar isso daqui e voltar. Enfim, quais dependências que a gente precisa, que é o .NET 8. E era isso. E a última versão estável é essa daqui. Install. Ok, instalado a dependência. Installed. Updates e aí está. Perfeito, então está funcionando, a gente adicionou o Erudio RateOS. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente pode arrancar tudo que tem a ver com o Hypermedia, menos o Enricher, que é específico da nossa classe. Então, Abstract e Constants, eu vou deletar. Ok. Filters, Utils, Content Response Enricher, Hypermedia Link, tudo isso eu vou deletar. Ok, e era isso. Removemos. Agora a gente precisa corrigir os namespaces, porque a gente referencia esse pacote aqui em vários locais. E agora a gente vai referenciar o Erudio
RateOS Hypermedia. Então, Ctrl Shift F, Replace in Files, e aqui eu vou pegar o nome do pacote direto aqui do Erudio RateOS para a gente não ter erros. E é isso daqui, ó. Todas as referências a Hash with ASP.NET Erudio Hypermedia eu vou substituir por Erudio RateOS Hypermedia. Para fazer isso, pessoal, a gente vai começar com Replace Next. Replace Next. E a gente vai substituindo todas as referências ao namespace anterior. Ok, não encontrou mais nenhuma referência. Posso fechar isso daqui e recolher a aba de dependências aqui. E era isso, pessoal. Aparentemente a gente já corrigiu o projeto todo. Ok, vamos tentar subir o projeto e verificar se ele continua funcionando. Hash with ASP.NET Erudio, subindo a aplicação. Se tudo correr bem, ele vai abrir a aplicação no navegador. Ok, aí está, a aplicação subiu normalmente. Agora a gente vai tentar fazer requisições para esse cara. Ele está na porta 53546. Vamos no Postman. Editando as variáveis de ambiente. Ctrl V, ok. Vamos tentar nos autenticarmos. Auth, send. Ok, funciona. Vamos executar um find all, send. Funcionou com XML. Vamos desabilitar e ele vai trazer o default, que é JSON, send. Aqui está também, funcionou. Agora a gente vai fazer um CRUD, então vou copiar o title e launch date. Nesse caso a gente não precisa adicionar os links do RateOS. Vamos no post, body, e a gente vai trocar esse miolinho aqui pelo código que a gente acabou de copiar. Antes eu vou abrir o read SQL, localhost, open. E a gente vai usar o banco Hash with ASP.NET Udemy, que é o mesmo banco que a gente definiu aqui no appsettings.json. Esse mesmo banco aqui, ó. Aqui estão as credenciais, então é a mesma lógica. Vou minimizar aqui, books, data, e aqui a gente tem até o ID 15. Se a gente adicionar um novo, vai aparecer o 16 aqui, com os dados que a gente vai inserir agora. Send. Ok, ele inseriu e devolveu o ID 17 e também os seus links RateOS. Se a gente voltar para o banco e atualizarmos, aqui está. Vamos para o update. Então vou copiar isso daqui. Agora eu copio o ID, porque eu preciso do ID para encontrar o registro e depois atualizá-lo, né? Então vamos executar um put. E era isso. Edited. Ok, send. E devolveu a resposta para a gente, o mesmo ID, evidentemente, editado. Se voltarmos ao banco de dados, temos que expandir isso aqui porque não aparece por completo. Aqui está. Perfeito, pessoal. Então está funcionando. A gente poderia executar o delete, mas não faz sentido, porque o delete não devolve um link RateOS. Como o recurso é excluído, ele não devolve o link RateOS. Get, e o ID é o ID 17. Enter. E aí está. Perfeito, pessoal. Então, dessa maneira, a gente abstraiu uma parte do código em uma class library, criou um pacote do NuGet a partir desse código, publicou esse pacote no NuGet manualmente, depois através da integração contínua. Evidentemente que esse projeto ainda não está perfeito, o ideal é que tivesse classes de testes para verificar se está tudo ok, se a gente não quebrou nada. Enfim,
Seria interessante que a gente tivesse testes automatizados para verificar isso, mas um monte de coisas também, testar e tudo mais. Uma coisa que ficou evidente é que a gente reduziu e muito a quantidade de código que vai ser replicado. Então, se eu criar um novo projeto futuramente, eu posso usar essa dependência aqui e utilizar essa dependência, o que é muito mais interessante, né? Vez ou outra alguém me manda mensagem: Leandro, como é que eu faço para participar de algum projeto open source? Como que eu faço para contribuir para algum projeto open source? Bom, acaba de nascer um novo projeto open source. Se você tem interesse em implementar testes e contribuir para esse projeto, basta você me mandar um e-mail que eu vou conferir suas habilidades e a gente te adiciona como contribuidor para esse projeto, como alguém que está contribuindo para o projeto. Se você quiser manter e ajudar e tal, fica aberto o convite, beleza? Com isso a gente construiu o nosso pacote do NuGet. Agora ele está visível para todo mundo que quiser utilizar. E se você quiser contribuir para o projeto, sinta-se à vontade, beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula. Os microserviços são, sem sombra de dúvidas, alguns dos tópicos mais quentes na área de tecnologia da informação atualmente, sendo utilizados por pequenas companhias e por gigantes como Instagram, Apple, Amazon, Netflix e Google. E hoje, em uma rápida busca de vagas, veremos que saber desenvolver microserviços lhe dá pontos extra na disputa pela vaga dos sonhos. Nesse curso serão abordados desde conceitos mais básicos para quem nunca desenvolveu um microserviço, passando pelos principais conceitos teóricos, indo até conceitos mais avançados como API Gateway, autenticação com JWT e OAuth, Identity Server, enfim, uma série de coisas legais. E claro, tudo isso reforçado com exemplos práticos para que você aprenda microserviços de verdade. E se você não domina alguma das tecnologias e conceitos usados nesse curso, existem sessões de nivelamento para que você possa se adaptar e aproveitar o máximo do conteúdo. Ao final de tudo, você entenderá como a stack de microserviços envolvendo ASP.NET, .NET 6 fazem tanto sentido juntos e possibilitam a construção de microserviços sólidos e eficientes. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. O curso é projetado para que você saia do zero absoluto e consiga absorver todos os pontos fortes dos microserviços. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas para te auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 30 mil alunos. Esse curso é um curso amplo, todo mundo pode fazer, desde quem nunca desenvolveu um microserviço até quem tem uma mínima ou intermediária experiência, seja com ASP.NET e C# ou mesmo com outras tecnologias como Ruby on Rails, Python ou Java. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar inclusive a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e a sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas!